Como diminuir o sangramento nas cirurgias pélvicas profundas? O fato é que quando a gente começa a fazer e desenvolver cirurgia pélvica complexa, tem uma dica muito interessante para você ir mais profundo, uma dissecção segura, sem sangramento e rápida, é você acompanhar os espaços avasculares. Os espaços avasculares, eles são o nosso plano cirúrgico. Quando você está nos espaços avasculares, você está no caminho que é para você fazer a dissecção. E basicamente na pelve a gente tem 4 espaços avasculares. Então a gente tem o espaço paravesical e é muito interessante que eu tenho e eu chamo de ponto zero os referenciais anatômicos para a gente identificar cada espaço avascular. E esse é o segredo de você fazer uma dissecção pélvica profunda, rápida, com menor morbidade e sangramento. O primeiro deles é o espaço paravesical. Ele é dividido em 2. A gente tem o medial e o lateral. E qual que é o ponto zero? Qual que é o ponto de referência para eu identificar o espaço? É a artéria umbilical obliterada. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, o paravesical medial e lateral. O que é importante da artéria umbilical obliterada? Que o que tiver lateral a ela é produto de linfonodo, de linfadenectomia. E o que tiver medial a ela é produto de parametrectomia. Então, quando a gente identifica esses espaços, a gente já sabe qual cirurgia a gente vai fazer. Fica muito mais fácil. Depois tem outros que são mais 2 espaços. Então, aqui é o primeiro espaço. Aqui a gente tem 2 espaços, que é o pararretal. E o pararretal a gente também tem o medial e o lateral. O medial a gente chama de Okabayashi e o lateral a gente chama de Latsuko. Qual que é o referencial anatômico para a gente delimitar eles? O ureter. Só que, como que eu divido entre paravesical e pararretal? Quem que está aqui entre os dois? A artéria uterina. Para vocês verem e perceberem que é relativamente fácil essa dissecção. Quando você entra nesses planos da espuminha, aqui em cima, vocês conseguem dissecar e caminhar pela pelve profunda tranquilamente. Então aqui a gente tem basicamente 3 espaços. O paravesical, o pararretal, que são 2 espaços, e o quarto espaço é o espaço de Iabuki, que a gente também chama de quarto espaço. Qual que é o referencial anatômico para a gente identificar o espaço de Iabuki? É o ureter também. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar. Quando a gente entra na pelve, a gente considerando aqui as pernas e aqui a cabeça, a gente tem aqui, ó, os vasos ilíaco comum direito, ele vai dar a ilíaca externa e do lado de cá vai dar a artéria ilíaca interna. Certo? Então, artéria ilíaca comum direita, que vai dar artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. O primeiro ramo da artéria ilíaca interna é a artéria uterina, considerando a direita da pelve. Esse ramo que sobe, a gente chama de artéria umbilical obliterada. E olha só que interessante. Tudo que tiver à direita, ou seja, lateral, é produto de linfonodo. Tudo que tiver à esquerda, ou seja, medial, a gente chama de produto de parametro. Então, é muito importante e interessante que você não precisa tirar nenhum tecido daqui se você estiver procurando linfonodo. Isso na cirurgia, por exemplo, oncológica. Se você for fazer a dissecção, por exemplo, da inervação pélvica profunda aqui, o que você vai utilizar? Lateral, artéria umbilical obliterada. É interessante, porque tem o nervo obturador aqui, tem o nervo genitofemoral aqui, aqui atrás a gente tem o obturador, que a gente consegue ver posterior aos vasos, e atrás, mais atrás, tem o tronco lombosacro, que é L4 e L5, que a junção do S1, S2 e S3 vai formar aqui na frente o ciático. Então, olha só que interessante, isso tudo está
lateral à artéria umbilical obliterada. Mas a gente está conversando dos espaços, então a gente tem a artéria umbilical obliterada. O que tiver lateral é o paravesical lateral. O que tiver medial, paravesical medial. Olha só que interessante. E lembra que eu falei, da artéria uterina dividindo entre o paravesical e o pararetal? Olha só que legal. Artéria uterina aqui. O que tiver acima é paravesical. O que tiver abaixo é pararetal. A gente sabe que o ureter, ele cruza por sobre a bifurcação aqui e vai em direção à bexiga, certo? O ureter, se eu for dissecando ele 2 centímetros para baixo dele, eu identifico o plexo hipogástrico. E se eu deixar o plexo lateral, eu vou ter o espaço de lático. Se eu vier medial ao plexo, eu vou ter o espaço de Okabayashi, sendo dividido por quem? O tecido abaixo do ureter. Então, tem os 2 espaços, terceiro espaço. E se a gente continuar o ureter no sentido da bexiga, a gente tem um espaço aqui, que esse aqui é como se fosse o espaço vésico, aqui o espaço vésico vaginal, que é aquele espacinho que a gente disseca para fazer a colpotomia durante a esterectomia. Se você vier na asa lateral da bexiga, em direção, quando você suspende a bexiga e vai tentar entrar no espaço, à direita a gente tem o ureter. Esse aqui é o 4º espaço. Que é importante a dissecção desse espaço? Por exemplo, quando você vai fazer cirurgias que envolvem o compartimento anterior e está muito próximo do trígono vesical. Você pode também vir dissecando o ureter, quando você chegar próximo à bexiga, você encontra esse 4º espaço. Então, gente, o segredo da dissecção pélvica profunda é a identificação dos espaços avasculares. E você pode traçar um mapa mental na sua cabeça para a realização de cirurgia pélvica proporcional aonde esteja o nódulo ou lesão que você quer tirar na pelve. Então, por exemplo, se ela está em região de útero sacro, em região retrocervical, é uma lesão medial à artéria umbilical obliterada, a gente vai preocupar com pararetal e paravesical. Se é uma lesão que está mais para compartimento anterior e um pouquinho de compartimento lateral, próximo do ureter, o que a gente vai preocupar? Com o 4º espaço. Então, a gente faz a dissecção, lateraliza as estruturas nobres para, então, ressecar a estrutura que a gente precisa. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Sempre um prazer compartilhar conteúdo de anatomia aqui. E eu tento fazer com que essa visão aqui 2D e a visão 3D da cirurgia possa ajudar vocês aí no dia a dia. Estou sempre à disposição. Pode clicar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo à vontade com os colegas que trabalham com você ou com alguém que faz cirurgia e você acha que vai beneficiar desse conteúdo, tá bom? Não esquece de clicar aqui embaixo no sininho e se cadastrar no canal para receber as novidades aí dos nossos vídeos.